E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa que é bem comum, o pessoal nos pergunta, e aí, como que é a manutenção de um pet móvel? É caro, é trabalhoso? Vamos lá. Então nesse vídeo vamos falar especificamente sobre a manutenção da van, do como funciona um pet móvel. Não vamos falar sobre itens como shampoo, acessório ou até combustível da van. Vamos considerar somente realmente os gastos que isso aqui acarreta com manutenção. Então, se formos ver assim os gastos principais, a gente pensa também somente na van, né? Que a gente vai gastar com manutenção de mecânico, essas coisas. Mas também temos que considerar gastos como a própria mobília aqui do banho e tosa, maquinário, e também a nossa fonte de energia, que é o painel solar. Então, antes de tudo, é importante salientar uma coisa. Quando você for montar os seus equipamentos, você tem que pensar em primeiro lugar na qualidade deles. Não adianta mesmo tentar economizar com equipamentos, porque você vai ter uma dor de cabeça depois e isso aí vai custar mais dinheiro. Então, quando formos falar sobre gastos com manutenção, é fundamental que você saiba pesquisar exatamente assim quais são os melhores equipamentos, os que menos dão dor de cabeça, o que tem mais resistência, porque é isso aí que vai dizer o quanto você vai ter de gastos com manutenção futuramente. Então, um dos equipamentos aqui que temos principais também na van é o secador. Aqui eu uso o modelo da Plenitude, que eu pesquisei antes, era muito bom. Eu testei aqui mais de 2 anos e realmente eu confirmo. É muito bom, ele é muito potente, nunca deu defeito. Esse aqui eu tive gasto zero com ele. Então, assim, a manutenção que a gente faz é sempre tá limpando ele, desmonta isso aqui, limpa a parte interna aqui do ventilador e o do motor dele aqui dentro. Isso aqui, abre, limpa, basicamente é isso. Então aqui no secador, a gente tirando essa peça aqui, o que costuma mais dar defeito aqui é a resistência, né? Veja como ela acumula pelo. Isso aqui, semanalmente, aqui a gente tem que tirar isso aqui, esses pelos. Quando acontece algum problema aqui, mais de 90% das vezes é isso aqui, com esse aparelhinho. Então assim, né, considerando o banho e tosa normal, é o gasto que teria tanto no físico como aqui no móvel, são os mesmos equipamentos. Aqui além da nossa caixinha de EPI, também tem uma caixinha de ferramentas, né? Eu tenho tudo que eu preciso aqui para consertar qualquer coisa aqui dentro da van. Então aqui existe um lema que é a coisa mais certa aqui no banho tosa, que é quem tem um, não tem nada. Então isso é a pura verdade, porque se você tem um equipamento desse aqui falha, você não tem mais como trabalhar. Então assim, sempre é importante, ou você tem outro desse aqui, ou no mínimo uma peça de reposição. Como a coisa mais comum aqui de poder acontecer é a resistência, então assim, eu já tenho uma dessa aqui sobrando. Ela já anda aqui comigo no van, se acontecer algum problema, aqui é só vir aqui e trocar. Então você tem uma dessa aqui, uma resistência dessa aqui sobrando, você já sabe como trocar, é só abrir isso aqui. Não é cara essa peça aqui, ela é pequena. E como eu falei, essa aqui eu já estou com ele, esse secador aqui, há 2 anos. Nunca deu problema. Falando sobre outro equipamento, temos aqui esse aqui que é o secador, onde ele sopra, né, a maior parte da água do PET. Eu tenho essa caixa aqui anti-ruído, mas como ela já trabalha aqui na parte de trás, na casa de máquinas aqui da van, ele não influencia lá dentro com o cachorro, então aqui está de boa. A manutenção que a gente faz nele é a limpeza do filtro. E essa aqui eu já tive problema com ela, ela já mas é normal. No caso, foram os gastos com o carvão que tem dentro. Esse motor funciona, ele liga, né, e fica girando em torno do eixo lá, e ele tem essa desgaste do carvão. Então, basicamente, aqui a manutenção
desse equipamento aqui é essa troca desse carvão. Inclusive eu já tenho, eu comprei também, você consegue isso no Mercado Livre e deixa o carvão extra aqui, quando dá problema é fácil substituir. Além do secador aqui também temos chuveiro elétrico, né? Esse aqui era nosso antigo chuveiro elétrico, só que agora a gente trocou o chuveiro a gás, então isso aqui ele tá só a aparência aqui, mas a água quente aqui ele vem lá de trás do aquecedor a gás. O que dá para considerar aqui de manutenção? Nessa ducha, aqui temos essas esferas que eles têm como se fosse um filtro, né? Filtro de cloro, de impurezas, várias coisas. Isso aqui se troca a cada 6 meses. Então essa é a manutenção feita nessa aqui. Dependendo da construção, caso você tenha um chuveiro elétrico, você vai ter uma resistência extra aí, que dá para você trocar caso tenha que fazer alguma manutenção. Então no nosso caso aqui temos aquecedor a gás, né? Qual a manutenção disso aqui? Basicamente o gasto com o gás. E o que você vai verificar aqui são sempre vazamentos e a troca de pilhas que leva aqui para acender as chamas. Aqui eu instalei essa pecinha aqui, que ele gera 12 volts. Ele entra 12 volts, que são a fonte de energia nossa aqui, que sai 3, seria para substituir as pilhas. Então, para não precisar fazer nenhuma manutenção de troca de pilhas aqui, substituir essa peça. Mas aqui também é muito econômico, nunca tive problema, isso aqui é novo, então tranquilo. Aqui extintor de incêndio também, né, que a gente pode considerar como mais uma manutenção a ser feita. Sempre verificar a validade. E aqui o manômetro dele está tudo correto, está no verde. E é isso aí. Então, em relação ao painel solar, a manutenção basicamente é a limpeza dele. Uma vez por mês já é o suficiente. E outra coisa seria a verificação lá no painel da controladora se ele está recebendo e gerando energia para a carga das baterias. Aqui no controlador de carga, o que a gente verifica aqui? A gente vê quanto que o painel solar está recebendo lá de energia, está enviando aqui. A carga das baterias, aí no caso está indicando 100%. Aí aqui está indicando uma carga de 4,1 amperes, que uma das baterias lá está carregando, um dos painéis está carregando assim. E aqui, como são dois painéis, então a gente verifica os dois aqui. Se existe alguma oscilação, se está deixando de carregar. O importante é sempre ficar verificando esses números aqui, se ele está carregando corretamente. Considerando a estrutura do Petmóvel também, talvez dê problema com algo desse tipo aqui, né? Nossa banheira aqui é de fibra, ela também está inteira, nunca deu rachadura nem nada assim, mas acredito que seja uma das coisas que tenha que fazer manutenção também, que possa acontecer. Fora isso, tem aqui a mobília, né? Aqui é estilo motorhome, então ele tem esses puxador aqui. É push lock, que chama isso aqui, que ele trava, para não deixar essa gaveta ficar abrindo assim quando você está em deslocamento, né? Então aqui eu já precisei trocar dois, é de boa. Então a manutenção que eu fiz aqui dentro é isso. O piso aqui também, nunca precisei fazer manutenção, mas acredito que seja algo que possa ser um gasto. Aqui também toda a mobília, a parte de LED, de câmeras. Mas aqui, ó, montei isso aqui, até hoje gasto zero, foi material bom, então assim, tem que se preocupar com isso depois. Bom, eu já usei, então posso falar, comparando um painel solar com gerador. O gasto com gerador, pelo menos o que eu peguei, era muito grande. Então assim, o maior problema aqui foi o gerador. Com painel solar, zero. Então, comparando os dois, muito mais tranquilo, né? Você assim, o gerador, ele é uma peça só, então deu problema nele e parou tudo.
você vai depender de assistência, na oficina, alguém que mexa com ele, reposição de peças, etc. O painel solar, apesar dele ser mais caro quando você instala, depois a manutenção é muito tranquila. Outra coisa, o conjunto de geração de energia do painel, ele é todo separado. Então, assim, uma coisa é a controladora de carga, a bateria, painel. Então, assim, se der defeito em um deles, você consegue comprar isso no Mercado Livre, entrega para amanhã. Aqui em São Paulo fica muito mais rápido as coisas, né? Então, assim, é muito mais fácil de você voltar a trabalhar com essas peças separadas. Você não depende de levar no local. Então, isso para mim, assim, é uma economia enorme. Bom, até agora, então, a gente falou sobre a parte de equipamentos ali dentro. E agora vamos falar um pouco sobre a própria van em si. E isso assim depende muito do modelo de van que você tenha, o estado de conservação dela. Aqui um dado que eu posso falar, quando a gente fez o projeto lá na Porto, eles informaram que eles não modificariam uma van se ela tivesse mais de 10 anos de idade. Isso porque vai considerar a parte de manutenção, de gastos, se ela vai aguentar uma estrutura dessa aqui, né? Então, assim, se você vai adquirir uma van para fazer um pet móvel, tenta usar ela, tenta pegar ela mais nova possível, para depois não ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça. Aqui você vai tratar ela como um carro normal, você vai trocar sempre os óleos, utilizar produtos originais, os filtros. Aqui também não pode ter economia em relação a qualquer produto aqui da van, porque mais tarde você vai ter dor de cabeça. Então aqui eu sempre usei produtos originais, você vai ter aquele gasto. Não é nada normal assim em relação ao carro. Você vai trocar o óleo, filtro, manutenção de pneus e esses equipamentos. Então é isso, falando sobre manutenção, então a gente vê que assim é fundamental que você tenha investimento em equipamentos bons, para que você não tenha dor de cabeça no futuro, não venha nada a dar problema com manutenção toda hora, e você tenha que precisar parar. Coisas que eu aprendi no passado. Erro do passado. O gerador deu muito problema, muita dor de cabeça. Então ali sim era gasto. Era muito gasto com ele. E ter que parar uma agenda por causa disso aí é muito chato. Quando você está com a agenda lotada, você está trabalhando ali sem parar, e por conta de algum equipamento desse aí você precisa parar, isso é um prejuízo muito grande, assim, né? Então depois que a gente trocou para o painel solar, isso aí foi zerado, esse tipo de problema. A gente vê que assim você tem que fazer uma manutenção periódica, né? Limpeza, checar os equipamentos e daí vai tudo tranquilo. Não é um gasto excessivo durante o mês, é uma coisa muito tranquila aqui. Em relação à van, a gente tem uma van nova, né? Ainda bem que deu para pegar ela assim. A manutenção de uma van é muito mais caro do que um carro, então é importante não economizar na hora de comprar filtros, trocar óleo, ou qualquer outro produto da van, né? Porque depois disso aí o gasto pode ser muito maior no futuro. Então, comparando isso aqui com um pet físico, talvez seja a mesma coisa a parte de manutenção ali de dentro, porque os equipamentos são os mesmos. Só em relação a bomba d'água aqui que tem, né, por causa das caixas, seria uma coisa a mais. Mas também essa bomba d'água daqui, ela é pequena, funciona com 12 volts, com a bateria que tem lá atrás. Super tranquilo se precisar trocar. A parte do chuveiro e equipamentos é a mesma coisa de um pet shop normal. Então, assim, problema com ela aqui na van, nenhum, também tranquilo. A parte ali de dentro da mobília, como vocês viram, tipo, é um uso normal, como qualquer outra coisa. Então, outra coisa é, como a van está sempre em movimento, você vê que ali atrás, a parte da mobília, de tudo, ela não tem deterioração assim por estar em movimento. As gavetas, as madeiras, o piso, a banheira de fibra, não tem nenhum problema ali. Então, não é uma coisa que se acaba rápido ou que exige o tempo todo você estar mudando ou alterando alguma coisa. Então, em relação a isso também,
é super tranquilo do pet móvel. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like. Se tiver alguma sugestão sobre novos temas, manda aí nos comentários. Valeu, até a próxima!